Mateus capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 21, que tem como tema a mulher cananeia. Quem está feliz por estar na casa de Deus? Amém. Valeu a pena ter vindo aqui, ter deixado falar. Amém. Valeu ter deixado. Pode pegar o laço, deixar o negócio para estar na casa de Deus. Amém? Glória a Deus. Podemos ler? Mateus 15, a partir do versículo 21. É um dos textos tremendos que vem da palavra de Deus. Diz assim: partindo Jesus da Bíblia, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente, ou em algumas versões, miseravelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: desperte-a, pois vem clamando atrás de nós. Ou seja, está incomodando a gente, essa mulher. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, suplicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã ou ficou curada. Pode se sentar. Eu quero perguntar a você nesta noite: qual é o teu Jesus? Qual é o teu Jesus? Nesta noite eu quero pregar sobre o Jesus que não nos decepciona. Ok, irmão? O Jesus que não nos decepciona. Ok? Pode repetir comigo? O Jesus. O Jesus que não nos decepciona. Mais alto, igreja. 1, 2, 3 e... o Jesus que não nos decepciona. Ok? Amados irmãos, o ser humano é o único que possui ideias e que tem a capacidade de concatenar essas ideias, ou seja, de fazer um encadeamento de ideias. Esse encadeamento de ideias, ele é conceituado como raciocínio. E, amados, o raciocínio é a capacidade que nós temos de projetar um objetivo. O raciocínio, ele nos dá a capacidade de projetar a concretização de um ideal. O ser humano é o único capaz de todos os seres de possuir ideias, valores e concatenar, associar estes valores. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: quem aqui já se frustrou com Jesus? Precisa levantar a mão, não. Quem aqui um dia já não orou e não obteve a resposta da sua oração e ficou triste? Quem aqui já não teve um sonho colocado na presença de Deus e este sonho faliu, este sonho não se realizou? Meu amado irmão, minha amada irmã, o Jesus que nos decepciona, o Jesus que nos frustra, é o Jesus que nós construímos, é o Jesus que nós projetamos segundo as nossas intenções. Esse Jesus é o Jesus que nos decepciona, é o Jesus que nos frustra, é o Jesus que nos entristece. Uma vez
capacidade de raciocinar e de projetar um ideal, e não apenas de projetar, mas de visualizar este ideal concretizado, nós também temos a capacidade de construir um Jesus segundo o nosso interesse. E quando nós construímos um Jesus segundo o nosso interesse, nós então somos fadados ou somos levados a nos frustrar. O texto, meus amados, que nós acabamos de ler, ele se dá depois de um desapontamento, de uma frustração na vida daquelas pessoas que eram tidas na época de Jesus como as pessoas que mais tinham entendimento de como seria a vinda de Jesus. Esse texto da mulher cananeia, ele se dá logo após aos fariseus e escribas se frustrarem com Jesus. Olha os olhos sobre a tua Bíblia, no versículo de número 1 do capítulo de número 15. Olha aí, nós vamos ficar no capítulo 15 hoje. O capítulo de número 15 começa assim. Quem achou, diga eu achei. Eu achei. Eita, pouca gente achou. Quem achou, diga eu achei. Eu achei. Diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus, que é a igreja, alguns o quê? Fariseus e escribas. No versículo número 7 a 9 diz assim: Jesus dizendo a estes escribas e fariseus. O que está escrito aí? Hipócritas. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quem? De homens. O que Jesus está dizendo? Está dizendo que este tipo de gente, fariseu e escriba, estava sendo frustrado, porque eles estavam projetando um Jesus que nunca existiu. Está dando para entender, igreja? Amém ou não? Amém. Queridos, o interessante é que os escribas e fariseus, eles projetam, e na medida que eles projetam, eles se frustram, porque as suas expectativas também se frustram. Em muitos momentos, nós nos frustramos porque as nossas expectativas sobre o Jesus que nós projetamos se frustram. Por isso, nós ficamos desapontados, não com o verdadeiro Jesus, mas com o Jesus que nós projetamos. Pergunte para essa pessoa que está perto de você: qual é o Jesus que você tem seguido, o que você projeta ou o que morreu na cruz do Calvário? Querido, essa pergunta ela é muito profunda. Esta pergunta é muito, sabe, ela é um divisor de águas na nossa vida. Porque nós projetamos um Jesus que às vezes ele é como uma ovelha. Jesus, ele é como um serviçal. Ele morreu na cruz do Calvário para me salvar. Eu aceitei a Jesus e agora não preciso fazer mais nada. Diga para essa pessoa que está do seu lado: você não precisa fazer mais nada, você já está salvo. Fala assim: você está salvo no céu, mas pronto para ir para o inferno. Porque, meu irmão, quem pensa que Jesus morreu na cruz do Calvário, morreu para salvar a sua vida e não precisa fazer mais nada, esta pessoa está vivendo com um Jesus que ela mesma tem projetado e não é o Jesus que morreu na cruz.
Porque o Jesus que morreu na cruz, meu irmão, Ele está disposto a te dar uma ferramenta para você trabalhar. E a ferramenta que Jesus quer te dar para trabalhar é a palavra de Deus. A ferramenta que Jesus quer te dar para trabalhar é o dom de discernimento, é o dom de fé, de sabedoria, de discernimento de espírito, de dons de línguas estranhas. Estas são as ferramentas que Jesus quer te dar para trabalhar. Crente que está de braço cruzado, que está crendo que vai para o céu, meu querido, é um crente que está vivendo fundamentado no Jesus que ele tem projetado, no Jesus que ele tem idealizado, segundo as suas expectativas. Porque no reino de Deus, meu amado, ou você trabalha, ou você vai para o quinto dos infernos. Aí você pode falar, não, pastor, essa palavra é muito dura, pega mais leve. Mas a Bíblia diz que no dia que ele vier para levar a sua igreja, nesse dia haverá ranger de dentes. Quem já viu uma pessoa dormindo à noite rangendo os dentes? Alguém já viu? Já viu? Está nervoso, sabe como é essa peça? Bruxismo. Assim será na vinda do Filho do Homem. Quem não estiver na trincheira vai ser frustrado, porque se viveu sobre o fundamento de um Jesus que ele projetou. Mas eu não estou aqui para pregar sobre frustração, eu estou aqui para pregar sobre o Jesus que não nos deixa frustrar. Amém. Amém, igreja? Diga para essa pessoa que está do seu lado: trabalho de dia e de noite, trabalho pelas madrugadas, não pode de trabalho. Diga assim: trabalhe, ainda que você não receba nada dos homens, trabalhe, ainda que você não receba reconhecimento de ninguém, trabalhe para Jesus. Você está entendendo essa palavra? Trabalhe, porque aquele para quem você está trabalhando, ele é um Deus recompensador. E ainda que nenhum homem, nenhuma mulher venha te recompensar, ele está vendo as obras da tua mão, e ele vai te dar recompensa no dia e na hora certa. Se você crê, dê uma salva de palmas a Jesus. O problema é que quando nós vivemos fundamentados em Jesus, que nós projetamos, nós vivemos no lugar. Mas eu vim falar aqui do Jesus que não nos desaponta. Amém, irmãos? O texto nos fala que Jesus estava entrando numa cidade chamada, na região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom era uma região em que não fazia parte da promessa de Deus, estava fora de Israel, estava fora de Jerusalém. E mesmo assim, Jesus vai em direção a esta cidade. E amados irmãos, o Jesus que não nos desaponta, que não nos frustra, é o Jesus, quem quer saber, diga: eu quero. O Jesus que não nos frustra é o Jesus que nós o deixamos nos tratar. Deu para entender? Amém, igreja? O Jesus que não nos frustra é o Jesus que nós deixamos ele nos tratar. Querido, Jesus sabe quem nós somos. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe o dia em que você nasceu, o nome da maternidade que você nasceu. Jesus sabe o nome do seu pai, Jesus sabe o nome da sua mãe. Jesus sabe qual é o problema que você tem enfrentado. Jesus sabe até a enfermidade que você tem. E ninguém melhor do que ele para poder tratar da tua vida. E o Jesus que não nos frustra é o Jesus que nós o deixamos tratar de nós. O texto, amado, que nós lemos da mulher cananeia, ele nos fala que Jesus estava tratando dos seus discípulos e demonstrando a eles, tratando os seus discípulos e mostrando a eles da seguinte forma o tratamento. Percebam vocês
que esta mulher ela encontra Jesus, mas essa mulher ela vai atrás de Jesus. Jesus conhecia esta mulher, e Jesus estava ouvindo esta mulher. E querido, mesmo diante de uma terra estranha, Jesus ele fica quieto, sendo incomodado por aquela mulher. Mas o que é que os discípulos fazem? Os discípulos voltam para Jesus e chegam para Jesus e falam assim: Jesus, despede esta mulher. Ou seja, Jesus manda esta mulher embora. Jesus estava tratando os discípulos, porque Jesus estava querendo demonstrar aos seus discípulos que mesmo em uma terra estranha, mesmo diante de um povo que não fazia parte da promessa, ele tinha o poder de restaurar a vida de pessoas. Jesus ele poderia ter virado para esta mulher e poderia ter dito a ela assim: mulher, pensa, tchau, vai embora, eu não tenho nada contigo. Mas Jesus se permitiu ser incomodado por esta mulher que não fazia parte da promessa, para poder demonstrar aos discípulos que ele tinha um projeto de restaurar e concretizar a promessa da vida, até mesmo daqueles que não têm promessa. Se você chegou aqui nesta noite sem uma promessa de Deus viva diante dos teus olhos, eu quero te dizer que Jesus te trouxe a este lugar para que você não saia daqui frustrado. E para você não sair daqui frustrado, você precisa deixar Ele te tratar. E a primeira coisa que Ele quer tratar na tua vida é o seguinte: Ele quer te fazer ver a promessa que Ele tem para a tua vida. Ele quer pegar você fora da promessa e trazer você para dentro da promessa. Aleluia! Venha para dentro da promessa, meu irmão. Por onde é que você tem andado? Talvez você tenha andado em Tiro, talvez você tenha andado em Sidom, talvez você tenha andado em Betsaida, talvez você tenha andado em Corazim. Mas eu quero te dizer que hoje Jesus, para que você não se frustre com Ele quer tratar da sua vida, porque Ele te conhece como ninguém e Ele sabe quem você é. Saia de Tiro, saia de Sidom, porque Jesus hoje está entrando na tua história para concretizar a promessa que Ele tem para você. Você crê nessa palavra, meu irmão? Fala para essa pessoa que está do seu lado: se você está em Tiro ou em Sidom, Jesus hoje está indo aí para te fazer ver que Ele pode mudar a tua vida. Amém, amados? Jesus estava tratando daquela mulher, queridos, demonstrando que ela, por um momento, esteve fora dos planos eternos de Deus, mas a sua, por isso que Jesus demorou, perseverança era a chave para mudar a sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta: qual tem sido o nível da tua perseverança? Quem recebe a porta aberta, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí a pessoa fala glória a Deus, mas às vezes a porta não se abre. E a primeira coisa que acontece é que, Deus não me ama, Deus não me quer. Isso aconteceu com esta mulher. Mas esta mulher, ela se permitiu ser tratada por Jesus. Ela incomodando Jesus, os discípulos falando: manda ela embora. Ela estava dizendo: glória a Deus, abre minha porta. Mas a porta não se abria. E neste ínterim, neste meio tempo, Jesus estava tratando dela e mostrando para ela que a perseverança podia mudar a história da vida dela. Meu querido, qual tem sido o nível de perseverança de oração? Qual tem sido o nível de perseverança de adoração? Qual tem sido o nível de perseverança para se entregar ao Senhor, para receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Ah, pastor, mas eu estou na igreja há tanto tempo, sempre quando faz oração para batismo com o Espírito Santo, eu vou lá na frente, Deus não me batiza. Meu querido, eu estou te perguntando qual tem sido o nível da tua perseverança, qual tem sido o nível da tua busca, qual tem sido a intensidade. Querido, a tempestade se levanta para